Olá, amigos da TV Câmara. Estamos iniciando a partir desse instante o nosso programa Fala Vereador. Hoje temos a grata satisfação de recebermos aqui nos nossos estúdios o vereador Roberto Rivelino da Cunha. O Beto Cunha, popular amigo da coletividade Beto Cunha, do PSDB. Boa noite, vereador. Muito obrigado pela sua presença. Muitos assuntos e dos mais variados tipos de assuntos aqui para a gente conversar com a coletividade. Assuntos polêmicos, inclusive. Obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, Carlos Antônio. É sempre um prazer a gente pôr à disposição nosso trabalho e relatar aquilo que a gente está se empenhando para o nosso município, né? São vários assuntos também que a gente vai conversar para que o público tenha conhecimento do que o senhor pensa a respeito, inclusive, não somente do trabalho parlamentar que o vereador exerce aqui. Pode ser assim, não é, vereador? Com certeza. Muito obrigado ao senhor e à senhora que está conosco também em sintonia. Obrigado pela companhia, sempre maravilhoso pensar que o senhor está aí do outro lado em sintonia com o canal da TV Câmara. Obrigado, nosso repórter cinematográfico Fernando. Suíte de produção, nosso querido Abelardo, edição Samuel Moreira e sonorização do Richard Maus. O nome do homem é Richard Maus, mas ele é um guri bom, gente fina. Tá certo, vereador? Obrigado ao senhor e à senhora, então. Vereador, o senhor tem uma matéria tramitando nesta casa, mais precisamente um requerimento solicitando audiência pública sobre uma questão bastante delicada e polêmica, que é a questão da legalização do aborto. Exatamente. O senhor pode detalhar esse assunto para a gente? O que o levou a pedir essa audiência pública? O que será discutido dentro desse tema? Sim. É delicado e importante. Bem delicado, né? e importante nós nos manifestarmos, a gente saber qual é realmente a opinião da população. Essa audiência pública, eu quero assim deixar explícita qual a nossa posição. O que é que acontece? No STF foi requerido na verdade, eles pediram que fossem retirada uma lei. E a lei é a ADPF 442. ADPF? 442. O que quer dizer ADPF? O senhor lembra disso? Nós temos universitários aqui, a assessora, como é que é o nome dela? A Lília. A Lília. O que quer dizer, Lília? Quer dizer arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Jesus Cristo. Ficou na mesma. Vamos deixar pela sigla mesmo. Então, o que acontece? O pessoal quer tirar na verdade, quer tirar a autoridade da Câmara Federal, porque a Câmara Federal votou a criminalização do aborto. E aí foi ao Supremo Tribunal buscar legalidade, buscar a retirada na verdade, disso que os brasileiros já decidiram. Porque os representantes dos brasileiros são os deputados federais. E os deputados federais votaram para que fosse crime no Brasil o aborto. E o pessoal, esse partido, ele foi ao Supremo Tribunal Federal buscar que eles decidem contra a decisão de que os deputados já... Entraram contra a decisão, a votação dos deputados federais. E o que acontece? Os deputados federais já votaram, os senadores já votaram, tanto os senadores como os deputados chegaram à conclusão que aborto é crime no Brasil. Ponto. Não contente com isso, recorrer ao Supremo Tribunal Federal tentando derrubar a votação que os deputados e os senadores já realizaram. E o senhor quer fazer essa audiência pública aqui? Quem é que vai participar dessa? Quem é que o senhor vai trazer para participar? A gente vai buscar os mais diversos campos da sociedade que possam realmente debater. A gente está aberto para todos esses debates por conta da democracia. Nós não estamos aqui para manipular nenhuma classe, nenhum tipo de propositura. Nós estamos aqui para realmente relatar aquilo que a sociedade tem ela como quiser. verdade. Claro, tem como verdade. Eu respeito, e esse meu respeito ele vai no mundo das ideias. Eu respeito,
todas essas pessoas. O que eu estou buscando é que realmente deixe claro que a posição dos senadores, a posição dos deputados é a posição dos brasileiros. Por conta de quê? Eles eles querem defender a tese que até 12 semanas pode acontecer o aborto. E, na verdade, Carlos Antônio, 12 semanas é isso aqui, ó. Nós já tem braço, já tem perna. Esse é um feto. Abelardo, Fernando, dá para você... Isso aqui é um feto. Exatamente, com 12 semanas. Dá para ver se dá para aproximar aqui? Isso. Tem braço, tem perna. 12 semanas, 12 é isso aqui? semanas tem aí. Então eles querem legalizar o aborto por conta nessa formatura, nesse formato aí, 12 semanas. Então, ou seja, nós queremos que a posição da maioria, a posição dos deputados, a posição dos senadores, elas sejam preservadas. Agora, quem legisla em favor do povo foi constituído por votos, é a Câmara Federal e a Câmara de Deputados. Esse assunto, na verdade, não vem à baila agora. É antiga essa discussão, não é? Sim, No com certeza. nosso país. Existem outros países, eu não sei dizer quais agora, mas vários países da Europa então, concordaram com a legalização do aborto. Cada país tem a sua legislação, Sim, não é? exatamente. E o Brasil fez a sua opção por conta daqueles que a República votou, que a República elegeu, que são os deputados federais e os senadores. Tanto os deputados federais como os senadores chegaram à conclusão dizendo que eles criminalizam o aborto. Obviamente, o senhor falou, me parece, sobre isso, serão convidados os mais variados segmentos da sociedade para estarem presentes nessa... O senhor entrou com um requerimento para essa audiência, né? Entrei com o requerimento, a gente está pedindo medida de urgência, a inversão de pauta, para que essa audiência aconteça antes até da conclusão do parecer do Supremo Tribunal Federal. Teria prazo essa situação para ser respondida pelo STF? O prazo, eles na verdade, eles vão legislar, vão averiguar toda essa situação no próximo mês. No próximo mês de agosto? Exatamente. Possivelmente, então, antes, agora já nesse mês de julho, ainda seja votado aqui e seja realizada essa audiência pública. Sim. Perfeito. Assim que tiver maiores informações, ou o senhor, ou através também da Lilian, do seu gabinete, nos passar as informações para que a gente dê, obviamente, através da TV Câmara, a publicidade que nos é possível, para que as pessoas venham, né? A audiência pública compareça, porque eu acho extremamente de grande valor se discutir de uma vez por todas como o senhor está propondo isso. Aqui, obviamente, terão várias igrejas, terão várias autoridades civis, os mais variados segmentos da sociedade, para discutir essa situação. Eu acho que isso é muito bom. Parabéns pela sua matéria, a partir do momento que o senhor coloca a cara para bater e dizer: a nossa posição é essa. O que a comunidade quer? É isso mesmo. Como representante, o que for decidido pela coletividade será, obviamente, abraçado pelo senhor como pelos demais nobres senhores vereadores, não é? Sim. Nós passamos um bloco já e tenho que pedir licença para o senhor, mas temos vários outros assuntos de grande relevância para discutir aqui. Nós vamos um rápido intervalo, voltamos na sequência para a gente conversar com a comunidade de Itajaí. Pode ser, vereador? Pode ser. Parabéns por essa matéria, então. Muito obrigado. Ao senhor e à senhora que está conosco, muito obrigado pela sintonia aqui com o programa Fala Vereador e a presença do vereador Roberto Rivelino da Cunha, Beto Cunha, do PSDB. A gente já volta, até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores.
além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Estamos de volta com o programa Fala Vereador. No programa de hoje, nos dá o prazer da sua visita o vereador Roberto Rivelino da Cunha, Beto Cunha, do PSDB. Vereador, o senhor empreendeu viagem, me parece, inclusive, ao interior do estado, a Rio do Sul, enfim, a partir do momento em que se discutiu ferrovias no nosso estado. Enfim, o senhor pode contar como é que foi a sua participação nessa viagem? O que o senhor viu lá? Então, Carlos Antônio, a Valec é a empresa de engenharia e execução de obras. Eles promoveram uma explanação em relação à ferrovia do Frango. Aí a dona Olga, secretária executiva da Associação Comercial de Itajaí, ela nos ligou e contou tudo aquilo que estava acontecendo. Eu percebi que era preciso que a gente fosse lá para entender melhor e, logicamente, fiquei muito preocupado com o que ela falava, se realmente tinha fundamento, segundo a empresa. Estivemos em Rio do Sul, quando chegamos lá, tudo aquilo que ela havia nos relatado era de fato. A ferrovia de Frango, ela sai da cidade, o primeiro plano era sair da cidade de Dionísio Cirqueira, na ponta, na verdade ela saía um pouco antes, aí mudaram para de Dionísio Cirqueira. Perfeito. De Dionísio Cirqueira, ela vinha até Itajaí, final da linha da ferrovia seria Itajaí. Ou seja, todo o escoamento da produção viria para o lugar onde sempre veio, que é Itajaí, onde nós estamos tudo preparado para receber o escoamento dessas cargas. Quando a Valec ela apresentou uma segunda opção. A segunda opção seria saindo da cidade de Dionísio Cirqueira, fazendo um Y, indo para a cidade de Tijucas e para a cidade de Imbituba. Ou seja... Espera só um pouquinho. Viria Dionísio Cerqueira, abriria para Imbituba, tudo bem, porque tem porto, então tem maneira de escoar a produção. Mas fazia o que em Tijucas? Desculpe-me, a cidade e o povo de Tijucas, povo trabalhador, merecedor de todo o progresso possível, porque trabalha demais, é uma gente boa demais. Mas fazer o que em Tijucas com uma ferrovia? Também concordo com tudo aquilo que você está falando. Para Itajaí, então, terminaria ali? Exatamente, não vinha em Itajaí. A opção seria, entra em Tijucas, para em Tijucas, ou o trem desceria para a cidade de Imbituba. Eles relataram a questão de um APP que é grande, que existe, área de preservação ambiental. O que acontece? A nossa ferrovia, eu digo a nossa porque é a que sempre foi planejada. Esses anos todos estamos aí recebendo essas cargas. Dionísio Cerqueira e Itajaí, 10% mais barato sai esta obra do que realizar o Y, não passando por Itajaí, jogando Tijucas e Imbituba. Por que Tijucas? Eles desceriam em Tijucas e nós pegaríamos todo essas cargas e traríamos para Itajaí. De caminhão? De caminhão. Aí imagina a logística. Né? Não, então... E aí, beleza. Digamos que, eu não concordo, já é papo encerrado, mas digamos que fosse assim, não é? Sim. O governo, agora, federal, tirou do orçamento 500 milhões de Santa Catarina das obras da 470, da 286, enfim, acho que, obviamente, é Estado, né, a Antônio Raio, mas acho que vai sofrer em decorrência disso tudo até a própria Antônio Raio. Aí teria a 470 que não vai, né, não anda, há anos, passa ano, entra governo, sai governo, e eles falando em colocar caminhões... Claro. Na 101. De Tijucas para Itajaí. Aí, vai ficar bonito demais. Não, e nós precisando, né, essa situação da 470 é uma questão
de vida e morte, por o quanto que a gente precisa dessa duplicação, e não realizando. Contrapartida, nos apresenta um projeto que, além de ser 10% mais caro, mas o 10% ele parece significar pouco, mas 10% de 16 bilhões e meio, que é o que me apresentou o Marcelo Petrelli do Porto. Essa semana estive lá com ele novamente, ele mostrou o orçamento, o que está previsto seria 16 bilhões e meio. 10% seria 1 bilhão e 600 milhões de reais. O que daria para fazer com 1 bilhão e 600? Aí a minha grande preocupação foi a mudança dessa ferrovia. Além da mudança da ferrovia, eu questionei nesse momento com esse senhor da Valec se havia algum tipo de estudo que relatava a nossa retroárea. E aí olha, a retroárea não existe. Não existe estudo. Então, não tem peso a quantidade de terminais de contêineres que nós temos na cidade de Itajaí, a quantidade de terminais frigoríficos que já está estabelecida, já recebe, frigoríficos esses que estão na casa de décadas aí, recebendo as cargas. Não existe nenhum estudo que assim valoriza ou relata a questão da retroárea. A nossa retroárea, ela é toda, não vou dizer que ela seja perfeita, mas ela é toda já preparada para receber essas cargas. Nós recebemos esses anos todos. Certamente, esse pessoal, esses burocratas, né, que vivem enfiado dentro dos escritórios, nas mesinhas, e eu estou cansado dessas audiências públicas, inclusive de eles apresentarem aqui nessa Casa de Leis, inclusive, vem todo mundo aqui com aqueles cases, né, com a canetinha, e vai à Avenida, nossa, extremamente progressistas aquelas imagens, né? Aquelas imagens animadas com os carros passando, que vai ser assim, fazemos uma alça aqui, fazemos não sei... Oi? A gente sabe que é do nada para lugar nenhum. Isso está começando a torrar a paciência, né, das pessoas, porque ninguém consegue enganar todos por todo o tempo, minha gente. Não dá. Aí será que essa gente da Valec conhece que alguns quilômetros à frente tem um porto chamado Porto de Itajaí? Não é? Segundo maior porto do Brasil, primeiro em carga frigorífica. Esse dado é um dado técnico que o próprio porto me disponibilizou. Mês primeiro, mês segundo, é sempre o primeiro ou segundo no transporte do container frigorífico. Todo armazenamento frigorífico é o primeiro no Brasil. Agora segundo, fazendo uma área de evolução e tal, né? Vamos receber navios até 400 e não sei quantos metros, enfim, já em vias de quase que término dessa obra, desse trabalho. Por as pessoas não entendem algo que está certo já. Não, e as pessoas não... Como é que nós vamos pegar carga de trem e colocar quantos mil caminhões, né, na BR-101, gente? É alguma coisa meio fora, assim, né? E além de tudo isso, né, nós temos a noção, né, Carlos Antônio, que o transporte ele vai ser mais barato. Ele é mais barato por intermédio de ferrovia, só que ele não é gratuito. Agora, tu chega, traz ele até Tijucas e depois esses 50, 60 quilômetros nós vamos fazer, vai logicamente transformar esse transporte um pouco mais caro. Obviamente. Então se torna quase o mesmo custo para o fabricante. Quantos quilômetros lá do início da ferrovia lá de Luiz Cerqueira? Esse dado eu não tenho. Mas ele sai do extremo oeste. Aproximadamente 700 quilômetros. 700, 800 quilômetros. Sim. Mas aí faz 700, 800 quilômetros de ferrovia e não faz mais 50 para chegar no porto de escoamento. O trem tinha que passar por dentro do porto, obviamente. Sei lá. Não, eu vou te dar mais um dado ainda. A ferrovia, a de Itajaí, essa aqui, com o ponto final em Itajaí, o ponto final em Imbituba, ela tem condições de trazer 10% a mais de carga nossa de Itajaí do que a de
dessa aqui com o ponto final na cidade de Imbituba? É aquilo que eu falo, me revolta as pessoas virem aqui, ou na prefeitura, ou enfim, nos hotéis, chamarem a população, os mais variados segmentos da sociedade, vamos para lá, assistimos aquelas explanações de todos aqueles cases animados, aquele trabalho maravilhoso, extremamente progressista e tal. Só que nada se faz. Nós tivemos aqui uma audiência pública sobre a questão da 470, a questão da 101, dos entroncamentos, das marginais, enfim, que já estão estranguladas, que não dá mais, né? Vieram aqui, colocaram isso tudo. 2 dias depois, o governo federal diz que Santa Catarina estarão suprimidos 500 milhões daquilo que estavam destinados a essas obras de 470, de 101. Gente... Um verdadeiro absurdo. Então, não falem mais isso para as pessoas. O povo está cansado. O povo está cansado. Falem, reúnam o povo quando for possível fazer, porque não é dinheiro deles, não é dinheiro de ninguém, é dinheiro do povo, do contribuinte. Inclusive, o que está lá, o cofre de Brasília, a origem de tudo que está lá naquele cofre é nos municípios. Claro. O município produz, tem os seus problemas, mas tudo que produz em termos de arrecadação, vem o Estado, passa a mão. Aí vem a União, passa a mão em todo o cofre do Estado e leva. Depois, conforme for, se for o prefeito do mesmo partido que o governador do mesmo partido que o presidente, que os caras lá, ele consegue, com o pires na mão, trazer algumas coisas. Ao contrário, não acontece. Está na hora de um novo pacto federativo, né? Onde pudesse ser dividido de forma diferente, porque os problemas acontecem aqui no município. Se qualquer prefeito, o prefeito Valdem Borastoni, o próximo que virá, o prefeito Jandir, enfim, qualquer que for o prefeito, se tiver com os recursos próprios arrecadados, ele faz uma melhor saúde, ele faz uma melhor educação, ele faz uma melhor segurança, ele faz. O problema é que não dá para fazer, por quê? Porque esse pacto federativo que nós vivemos aí, só vai tudo para Brasília. E depois, se for amigo do amigo, consegue, com o pirizinho, trazer alguma coisa. E ficar pedindo e rezando para deputado. Mas nem deputado agora estadual nós não temos, nem federal e tal. Aliás, vamos falar... Falta de representatividade. 470, tudo isso, falta de representatividade. Podemos falar sobre esse assunto no próximo... Com o último bloco, mas vamos falar porque o senhor há dias atrás também nos falou, algum tempo atrás aqui, que possivelmente estaria colocando seu nome à disposição do partido para uma pré-candidatura à Câmara Alta, à Câmara Federal, é isso? Isso mesmo. Então, podemos falar sobre esse assunto? Podemos falar no próximo bloco. Vamos ver se ele confirma com a gente se essa pré-candidatura continua, até porque não dá para falar em candidatura, que não é tempo ainda. Se falarmos em candidatura, daqui a pouco vão glosar a candidatura do vereador aqui. Tá certo? Obrigado pela sua companhia, obrigado ao senhor estar aqui conosco. A gente já volta, pode ser, vereador? Pode ser. Então, até já. Um vereador pode fazer muita coisa pela nossa cidade. Ele cria projetos e aprova com os outros vereadores, além de fiscalizar a administração do prefeito. E o mais importante, agir como porta-voz do povo, pensando no futuro de Itajaí. Agora, cabe a você ver o que o seu vereador está fazendo. Afinal, a mudança vem com a sua participação. Ou melhor, com a nossa. Câmara de Vereadores de Itajaí. Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador. Na edição de hoje está conosco o vereador Roberto Rivelino da Cunha, do PSDB. Beto Cunha, conhecido amigo da coletividade itajaiense. Vereador, algum tempo atrás o senhor falava, olha, gravamos aqui e tal, conversamos aqui. O senhor nos disse que possivelmente o seu nome estaria
ao dispor do partido e tal, a uma possível pré-candidatura à Câmara Alta, Câmara dos Deputados. O senhor confirma essa pré-candidatura? Confirmo. Confirmo. Eu participo, Carlos Antônio, de um movimento dentro da Igreja Católica que se chama Renovação Carismática Católica. E esse movimento ele tem grande influência no estado inteiro, estado de Santa Catarina. E eles têm alguns ministérios, se fala, dentro desse movimento. Aí o movimento tem o Ministério Fé e Política, e eu participo há 35 anos desse movimento e tal. E eles me fizeram uma pergunta: tu não deixava o teu nome à disposição para a gente escolher alguém para deputado? Eu não pedi, eles que me convidaram. Se eu deixo à disposição, não sabendo nem a federal nem a estadual. Depois que eles tomassem... Na época, se o que fosse, eu ia estudar, ver como funciona todo esse trabalho para a gente poder desenvolver um trabalho segundo os princípios que a gente chegou até aqui. Aí o que eu fiz? Deixei o nome à disposição e eles, depois de uns 4 meses, me ligaram. Disse: olha, a gente está aqui em Lages, diminuiu o número de pessoas e tal. E a gente pergunta se tu continua deixando teu nome à disposição. Se deixa o meu nome à disposição. Aí depois mais uns 6 meses, foi para o município de Joinville. Eles em Joinville nos ligaram. Disse: olha, Beto, assim, ó, a gente escolheu o teu nome numa pré-candidatura a deputado federal. Tu aceita? Sim, aceito. Aí aceitei, conversei com o partido e comecei a entender e trabalhar nessas questões para lançar minha pré-candidatura. O partido aceitou. O senador Paulo Bauer, eu conversei com ele. Na ocasião, ele é o senador pelo nosso partido. Conversei com ele, ele me deu maior apoio, disse: olha, continua mesmo, estou gostando do trabalho teu como vereador, pela coragem, desprendimento, e é isso mesmo. E se o movimento fez essa escolha, fez uma escolha bem feita. E dentro dessa pegada que eles nos fizeram, eu peguei e aceitei e estou desenvolvendo toda essa busca de apoio e entender como realmente tenho que trilhar um caminho novo, política nova. Sim, já está correndo o Estado para manter esses contatos? Eu estou vivendo a minha pré-campanha. Né? A pré-campanha, eu buscando apoio. Claro, ainda vai passar pela convenção. Exatamente. Então, como todos os pré-candidatos. Todos eles. Né? Por conta do trâmite legal, nós estamos assim, pautando cada dia o que a gente pode fazer, o que é que não pode, para andar bem dentro dos parâmetros. Né? Se alguém chegasse para o Beto e perguntasse: ô Beto, por que você quer ser deputado? O que o senhor diria a essa pessoa? Eu diria para a pessoa o seguinte, que diante da política que hoje nós enfrentamos, nós temos assim uma necessidade grande de pessoas que queiram mudar o Brasil, queiram mudar o mundo. E eu, como um pré-candidato, sinto a grande necessidade de viver uma política nova. E criei estratégias que possam realmente favorecer um maior número possível de parlamentares e realmente proposituras que encaminhem para essa política nova que nós estamos aí. Uma política sem amarras, uma política voltada ao bem comum. Sempre, todo o meu mandato como vereador, como estou nesse tempo, e o nosso trabalho sempre foi voltado ao bem comum. Ah, mas tu tem algumas bandeiras. Eu defendo as minhas bandeiras. Essas minhas bandeiras... E não vai deixar de defender. Não são bandeiras que maculam pessoas ou voltada a situações pessoais. As nossas proposituras são todas elas voltadas ao bem comum e as bandeiras pelas quais nós chegamos até aqui. Nós temos como princípio a vida e a família, que é o meu grande trabalho que eu estou exercendo durante esse tempo, e quero lá em Brasília também poder viver esse momento como pré-candidato. Vereador, muito se fala aqui nessa Casa de Leis e em Itajaí sobre a necessidade de representação, tanto na questão federal, na Câmara Federal, quanto na Assembleia Legislativa. Hoje, na Assembleia Legislativa, eu vejo assim, são informações extraoficiais
de que teríamos hoje já, me parece que 8 ou 10 candidatos das mais variadas siglas. E obviamente, todos têm o direito de apresentar os seus nomes, os seus candidatos, enfim. Mas me preocupa a questão, não é o caso com relação à federal, que me parece que seriam hoje 3. Seria o Guetem, seria o senhor e seria o ex-vereador Oswaldo Mafra, hoje deputado. Mas com relação à Assembleia Legislativa, me preocupa um pouco o número um tanto grande de candidatos que vamos repartir e temos que lembrar da questão das abstenções, dos votos nulos, dos votos em branco, a questão, parece praxe na nossa cidade, aqueles votos que migram para fora da cidade. Um tanto quanto preocupante essa situação com relação à Assembleia Legislativa, vereador. Aí, Carlos Antônio, o que acontece? A população, obviamente, tem que ficar atenta, né? O que a gente tem hoje de poderoso nas mãos? O voto. Agora, o candidato. O candidato, eu penso assim, o candidato que ele faz uma leitura com os pés no chão, ele precisa buscar suas bases. Ah, minha base né, seria, de repente, para o candidato a deputado estadual aqui no município. Se, de repente, já percebe que existe tanta fragmentação, também o Estado inteiro pode votar no candidato a deputado, no candidato a deputado estadual. E assim a mesma coisa para as outras candidaturas. No caso desse número expressivo de candidatos, eu vejo que é lícito. O que eu penso é que aquele que faz a leitura um pouco mais rápida e tem condições realmente de pegar e se debruçar em cima do seu segmento, né? Ah, eu venho, de repente alguém que venha por vir, né, para manter aquele, né, o capital eleitoral ali do vereador, aí, infelizmente, isso só tira voto daqueles que podem representar o nosso município, a nossa ANFRE, que nós estamos hoje sofrendo, que no outro bloco você acabou de dizer, em relação à nossa 470. A 470 foi tirada 50 milhões, nos 500 que foi. 50 milhões, ou seja, nós estamos agora com um problema seríssimo, que daqui a Gaspar, daqui a Blumenau, leva às vezes 2, 3 horas, 4 horas para ir fazer 40 quilômetros. O senhor imagine. Que faríamos em 50 minutos, 45 minutos. Estive em um lugar no estado de Santa Catarina que tem 110 quilômetros. 110 quilômetros. 4 deputados federais em 110 quilômetros. Nós temos um hospital em Santa Catarina que recebe o dobro de verba do que o nosso Marieta Conder Bornhausen recebe. Em Chapecó. E tem a metade dos leitos. Por conta da representatividade. Como vereador, pude pegar... eu trouxe emendas para o município. Não tenho que trazer emenda porque eu sou vereador. Mas como vereador, vendo a necessidade do Marieta, o que eu fiz? Busquei os pares do nosso partido. Olha, eu preciso pedir para a irmã Messia já tinha feito, quando conversei com ela, irmã Messia, como estão as questões das emendas? Olha, Beto, eu estive lá, a gente buscou. Olha, deputado, eu estou precisando, nós estamos precisando, Itajaí precisa. Senador, nós precisamos. Conseguimos agora, ontem mesmo, na tarde de ontem, 400 mil reais por um senador, 250 mil reais por um deputado federal. Então dá para fazer, só que, claro, tem que se debruçar em cima da causa, tem que agora, se ocupar com o seu local. E se tiver lá, exatamente. É diferente. Muito diferente. O senhor sabe o que necessita. O senhor próprio tem como canalizar, não é? Claro, óbvio. Não precisamos ficar de pires na mão. Nós chegamos ao final do programa, é sempre muito prazeroso conversar com o senhor, trazer essas informações, saber as suas opiniões dos mais variados assuntos que o senhor, como cidadão itajaiense, obviamente, como parlamentar, está aqui para conversar com a coletividade, dizer do seu trabalho parlamentar e externar a sua opinião a respeito de todos esses assuntos que é de extremo e relevante interesse da nossa coletividade. Vamos, obviamente, conversando através do nosso jornalismo da TV Câmara, dos próximos programas e tal, trazendo essas informações sobre esses mais variados assuntos, acompanhando o seu trabalho parlamentar e colocarmos
ao conhecimento da coletividade de Itajaí. Nos sentimos muito contentes com a sua visita, lhe agradecemos, muito obrigado e fique à vontade para as suas considerações finais. Carlos Antônio, é sempre um prazer. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, tu sempre fosse assim, muito solícito comigo e todas as vezes que vinha ao seu programa, fui muito bem atendido, sempre muito tranquilo, me deixando bem livre para poder responder segundo aquilo que penso. Isso para mim é uma grande satisfação e uma segurança em poder relatar realmente aquilo que penso. E eu quero agradecer também a todos que nos dão a honra de entender porque nós queremos, porque nós estamos andando nos sentidos tão favoráveis para a sociedade, quais são realmente os motivos que nos dão força, nos carregam às vezes diante da política que às vezes vive momentos pesados, tristes até, mas outros que quando a gente tem a motivação, a gente precisa mudar, vamos mudar a estrutura, dá para fazer, tem como fazer, e esse é o nosso trabalho. Perfeito. O senhor tem no seu gabinete a Lília, a Charruana e o Alci. Um abraço a Lília, a Charruana e o Alcides, nossos amigos e pessoas de confiança que lhe ajudam nesse trabalho aí. Então, muita saúde para vocês todos lá no gabinete, saúde para o senhor, para continuar essa caminhada, mais força para ver, e porque achamos que o senhor pode, assim como todos os outros nobres pré-candidatos também, que tenham muita saúde para desenvolver o seu trabalho aqui e possivelmente... Eu quero uma meia dúzia lá na Assembleia Legislativa, e bem mais uns 4, 5 lá. Aí a situação está forrada, né, Germano? Tá certo. Saúde e paz ao senhor. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado a você. Ao senhor e à senhora que estiveram conosco até o presente momento, muito obrigado pela companhia. Sempre motivo de prazer estarmos juntos aqui, através da TV Câmara, hoje com o programa Fala Vereador, vereador Roberto Rivelino da Cunha, o Beto Cunha, do PSDB. Até o próximo programa, amigos. Boa noite.